No livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, nós façamos então a leitura. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Feche seus olhos comigo mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra inspirada foi lida, Pai. Que, ó Pai, o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Que o Teu Espírito, ó Deus, mova o nosso coração. Que possamos ouvir a voz do Senhor nessa noite, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ouvir, ó Pai, as consolações, as exortações, os ensinamentos do Senhor, ó Pai. E que sejamos ministrados e transformados, ó Pai. Um pouco mais parecidos, ó Pai, com Cristo Jesus. O varão perfeito, ó Deus. O molde perfeito das nossas vidas, ó Deus. Nos aperfeiçoe mais uma vez nessa noite, ó Pai, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, de acordo com a Tua palavra. Essa é a oração que fazemos, no nome santo, no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, um capítulo comprido, um capítulo grande, mas um livro pequeno. O livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos. E para nós contextualizarmos a mensagem, ou porquê de Ageu começar a profetizar contra o povo, contra os líderes e contra o povo, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Nós vamos ler 5 versículos apenas. Esdras capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. A palavra do Senhor diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
Todo aquele que restar em algum dos lugares em que habita os homens, desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Para os irmãos entenderem o contexto histórico dessa passagem, Ageu é levantado um pouco depois do decreto de Ciro. Ciro é um rei babilônico, um rei persa, que havia, o antecessor dele, Dario, havia prendido, subjugado Israel durante 70 anos. Israel foi presa durante 70 anos e tratada debaixo de servidão, de escravidão. E Deus, em determinado momento da história, quando cessou-se ou findou-se a profecia desse encarceramento, se podemos dizer assim, ele levanta um rei ímpio de uma nação que subjugou Israel. Ele revela a Ciro que todos os reinos foram dados a ele, mas por um só motivo, para que o rei da Pérsia agora libertasse o povo de Israel. E o rei da Pérsia então faz um decreto. Ele faz um decreto que tem que ser lido em todo o reino da Babilônia, em toda a extensão territorial. E não só lido, mas proclamado, falado de porta em porta. Ele, o próprio rei, fez isso. Então o povo agora é mandado de volta a Israel, depois de 70 anos de cativeiro. Mas eles não vão com as mãos abanadas. O versículo 5 vai dizer que os seus vizinhos deram a eles ouro, prata, gado, toda dádiva de presentes. Eles foram e levaram tudo do bom e do melhor daquela terra. Mas a mensagem de hoje não é sobre prosperidade, é sobre comunhão. O que isso tem a ver com comunhão? É só um spoiler, no final eu conto. Mas, olhando para o texto bíblico, Ageu agora é chamado para profetizar para esse povo que havia saído da Babilônia e retornado a Judá, retornado a Jerusalém. Mas se atentem a um detalhe. Ciro é usado pelo Senhor para dar uma ordem ao povo de Deus. Eles só voltariam para a sua terra, ou a volta deles estava condicionada à reconstrução do Santo Templo do Senhor na cidade de Jerusalém. Ciro dá um decreto, uma ordem, um mandamento. Vocês vão voltar, mas vão primeiro reconstruir o templo do Senhor. Então o profeta Ageu, ele é levantado para profetizar contra o povo do Senhor que havia voltado do cativeiro, onde eles haviam passado 70 anos debaixo de escravidão. Irmãos, para nós irmos para o texto e entendermos o porquê de Ageu profetizar, a leitura já deixou clara, mas para você que ainda não conseguiu entender com profundidade a queixa do Senhor contra Israel, é que o povo havia retornado, começou a reconstruir o templo, mas eles pararam. A reclamação de Deus com o povo, a insatisfação de Deus com o povo, é que eles haviam parado de seguir a ordem do Senhor. Eles pararam de reconstruir o templo do Senhor. Esse então é o contexto. Um povo eufórico para reconstruir o templo, alegres, porque agora eles estão livres. Eles não mais estão debaixo de uma escravidão pesada, longe da sua terra, longe da sua história. Só que acontece alguma coisa que o texto não nos diz, não agora, que faz com que esse povo desanime. Esse povo abandone o templo, abandone a ordenança do Senhor e a reconstrução do templo do Senhor. E aqui, irmãos, a gente já pode observar algumas coisas. O que faz com que alguém que recebe uma ordem do Senhor abandone essa ordem? No texto a gente pode tentar entender ou tentar achar algumas coisas que fizeram com que esse povo voltasse atrás, abandonasse o Senhor, abandonasse a sua casa. A primeira coisa é que, por ter passado 70 anos na Babilônia, eles assimilaram de tal forma a cultura que eles esqueceram a sua própria identidade. Eles não tinham mais familiaridade com o templo, com a casa do Senhor. A casa de Deus era estranha a eles. Era um lugar que eles não tinham prazer em estar, ou prazer em trabalhar. Eles não tinham prazer na casa do Senhor. A segunda coisa é que uma geração que ficou 70 anos longe do Senhor acaba se esquecendo, ou acaba não vivendo as suas próprias experiências com o Senhor, porque estão longe da sua terra, longe da sua história, de toda a construção da sua identidade.
Tudo isso ficou para trás. A identidade deles agora era condicional ao lugar em que eles habitavam, em que eles viviam. Eles agora eram judeus babilônicos, ou babilônicos israelitas. Independente da mistura que se fizer, eles eram mais babilônicos do que judeus. Irmãos, aqui é preciso a gente lembrar que em Deuteronômio capítulo 6, todo judeu ele sabe que tem que ensinar os seus filhos, os seus netos, andando, caminhando, deitado em casa. E aí, irmãos, aqui não é porque eles não tinham acesso às informações do Senhor. Aqui nós podemos afirmar, os seus pais, os seus avós, ensinaram os seus filhos, ensinaram a próxima geração quem era o Senhor, a adorar o Senhor. Só que a distância deles com a casa do Senhor, experiências com o Senhor, proximidade com o Senhor, não fizeram com que eles conhecessem o Senhor. Eles só conheciam a história. E de história, irmãos, os livros estão cheios. Histórias, se nós olharmos para o nosso contexto, histórias do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Quando chega em Rio Pombo, o povo gosta de falar que é o berço da civilização. Daqui saíram todas as cidades importantes da região. Que bênção, irmãos. Mas história por história, tem páginas e mais páginas, letras e mais letras. Eles tinham acesso à história, mas não tinham acesso a Deus. E Ageu agora tem que falar para esse povo que não está nem aí para o Senhor. Eu brinquei com os meninos ontem aqui, vocês acham que a juventude hoje é complicada? Imagina um povo que voltou para a terra que o Senhor havia dado, para o templo que o Senhor havia construído, dado, e abandonaram o Senhor. Imagina um povo que viveu, uma geração que viveu escravizada, e agora Deus usa o próprio rei para libertá-los. Olha que experiência tremenda, irmãos, que eles tiveram, e eles rejeitaram, ignoraram. Esse é o povo que Ageu agora vai confrontar. Esse é o povo que Ageu agora vai ter que falar e denunciar, e afrontar, e confrontar, e exortar. Esse é o povo. Um povo eufórico, mas que havia abandonado. Ou na verdade nem havia se agarrado ao Senhor. Porque o sangue ou o desejo babilônico estava no coração deles. E em alguns lugares da Bíblia, alguns profetas vão dizer que alguns nem voltaram. Eles se adaptaram tanto à forma e à cultura babilônica de viver, prosperaram tanto naquela terra que eles nem voltaram. Esse é o povo que Ageu agora vai ter que falar, vai ter que chamar a atenção, exortar. E aqui, irmãos, nós vamos para o versículo 1 e o versículo 2. Nós já lemos, mas o versículo 1 vai falar que Ageu ele se dirige primeiramente ao governante político e ao governante religioso da nação de Judá. Ageu agora vai falar com Zorobabel e Josué, o sacerdote, na verdade o sumo sacerdote e o governador. Ageu vai falar com eles o seguinte, olhe na sua Bíblia, o versículo 2, quando Ageu começa a dizer, ele está a parte B do versículo está entre aspas. Ageu está dizendo assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, Deus agora vai falar para o profeta Ageu o que o povo está falando. O que está entre aspas na sua Bíblia é o que o povo estava falando. O povo havia parado de reconstruir o templo e estava falando assim, não é tempo de reconstruir o templo do Senhor não. Deixe a casa do Senhor de lado. O tempo agora é de cuidarmos da nossa vida. O tempo agora é de fazermos as coisas que o nosso coração deseja. O tempo não é de reconstruir. Olha o que Deus está fazendo. Deus está mostrando ou falando para Ageu, informar os líderes da nação, que o povo está dizendo que não é tempo de cumprir a palavra do Senhor, que era reconstruir o templo. Deus está notificando, chamando a atenção do povo, dos líderes, porque os líderes não estavam governando de forma correta o seu povo. Irmãos, olha que interessante, nós sabemos que Israel é o povo escolhido do Senhor. É o povo que o Senhor escolheu para cuidar, para presentear, para abençoar, para dar uma terra, para dar posteridade e a eternidade, assim, por causa da igreja. E Deus no versículo 2, olha qual é a palavra que o profeta direciona à liderança. Assim diz este povo. Deus está tão frustrado com o povo que ele não fala assim diz o meu povo. Ele fala assim diz este povo. Este povo que eu escolhi, este povo que eu abençoei,
Este povo que eu conduzi no deserto, que eu tirei da Babilônia, este povo se voltou contra mim. Este povo me abandonou. Aqui já vemos, irmãos, como que Deus estava insatisfeito com o povo. Ele nem chama esse povo de meu povo. Ele chama esse povo de este povo. Este quer dizer, este povo está longe de mim. Eles não estão perto de mim. Não é o meu povo, não é esse povo que está próximo a mim, mas este que está longe, este que me abandonou. E agora o profeta vai dizer para a liderança: este povo está dizendo que não é tempo de reconstruir o meu templo. Não é tempo de reconstruir a minha casa. A primeira parte, então, nós vemos Ageu sendo levantado para confrontar os líderes. Deus, quando vai tratar com a sua igreja, irmãos, Ele sempre trata com a liderança da sua igreja também. Porque é a liderança que Deus coloca para cuidar da sua igreja. São os pastores que Deus coloca para tratar e cuidar, para alimentar o seu povo. Então, sempre que Deus exorta a igreja, Ele exorta também os seus líderes, que também fazem parte da sua igreja. O versículo 3 ao versículo 6, nós vamos ver Deus acusando o povo. E qual é a acusação de Deus? Deus vai ficar 15 versículos, na verdade 11 versículos, acusando o povo da mesma coisa. Teria abandonado a reconstrução do templo. Teria abandonado a sua palavra para viverem de acordo com o desejo do seu coração. O versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, porque eles estavam dizendo isso, agora eu vou me manifestar. E agora Ageu começa a confrontar o povo por causa da sua vida. Versículo 4, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus está fazendo um contraste. Deus está falando assim: olha para a vida de vocês, olha para o conforto de vocês, olha para o luxo em que vocês vivem. É justo vocês se preocuparem com o conforto da casa de vocês e abandonarem o meu templo, a minha casa? Irmãos, notem que Deus não está dizendo que é pecado nós buscarmos um conforto, buscarmos algo melhor. A confrontação de Deus aqui é porque eles abandonaram o templo. Não é porque eles estavam preocupados em dar o melhor para a sua família, ou buscarem o melhor dessa terra. Deus promete o melhor dessa terra para o seu povo. O problema aqui é que eles haviam abandonado o Senhor, abandonado a casa do Senhor. O pecado não era buscar as coisas melhores, buscar melhorar de vida, evoluir, prosperar. A palavra hoje do século é prosperidade. Deus não tem problemas com isso, irmãos. O problema é quando isso se torna um Deus. Isso toma o lugar de Deus, que é o que aconteceu com esse povo. Talvez eles tenham visto muita prosperidade na Babilônia. Talvez eles tenham sido muito abençoados na Babilônia e se depararam com um templo, a palavra vai dizer, em ruínas. Imagine algo em ruínas. É algo bonito? É algo belo? Se o templo estava em ruínas, como que estava a cidade? A cidade fortificada, com muros altos, com portões enormes. Será que eles viram naquele lugar um lugar de bênçãos? Ou eles, quando chegaram em Jerusalém, começaram a ver, igual os egípcios no deserto? Por que eles não tiraram do deserto para morrer, do Egito para morrer no deserto? Estava tão bom no Egito, estava tão bom ser escravos. Será que era isso que encheu o coração daquele povo? Será que eles ansiavam voltar para a Babilônia? E aí Deus continua dizendo, irmãos. O contraste agora nesses versículos do 3 ao 6 é exatamente isso. E Deus vai falar: porque vocês estão buscando o luxo de vocês, porque vocês estão preocupados com o conforto de vocês, agora assim diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos. Interessante que toda hora Ageu vai dizer Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. É para eles temerem o Senhor dos exércitos. Para eles lembrarem daquele Senhor que venceu batalhas, que invadiu acampamentos, que com 300 conseguiu derrotar um exército enorme, que com um homem e uma queixada matou 1000. O Senhor dos exércitos está irado contra vocês. O Senhor dos exércitos está indignado contra vocês, porque vocês o abandonaram, vocês os abandonaram. Vocês abandonaram a casa, o templo. E ele vai dizer, portanto, no versículo 5, assim esse Senhor dos exércitos diz: considerem o que tem acontecido com vocês,
Considerem, percebam, olhem para a vida de vocês, olhem o que está acontecendo com vocês. Deus está falando assim: os desejos desenfreados de vocês por luxo e conforto têm trazido resultados ruins. Dificuldades estão vindo sobre a vida de vocês, porque vocês colocaram o coração de vocês nas riquezas, no conforto, no luxo. Observe o resultado. O versículo 5 continua dizendo: considerem o que tem acontecido com vocês. Versículo 6: vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem, mas não chega para matar a fome. Vocês bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeito. Colocam a roupa, põem a roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Deus está falando: vocês semeiam tanto, mas colhem pouco. Vocês levantam cedo todo dia, aram a terra, preparam a terra, jogam as sementes, mas ela não germina, ela não dá fruto. Vocês comem, mas vocês continuam com fome. Vocês continuam famintos. Vocês cavam poços, bebem água e continuam com sede. Vocês não estão satisfeitos. Vocês tecem, fazem roupas, fazem tendas e continuam com frio. Deus está falando: esse é o conforto? Esse é o conforto que vocês tanto zelam e prezam? Ele vai agora tocar num ponto: e o dinheiro que vocês recebem? E a paga do trabalho que vocês recebem? É como se vocês estivessem colocando uma sacola furada, vocês colocam em cima, cai embaixo. Por quê? Porque vocês estão desprezando a casa do Senhor. Vocês estão desprezando o templo do Senhor. Ou seja, aquilo que vocês acham que é confortável para vocês é miséria. Com Deus vocês poderiam ter muito e muito mais, mas o coração de vocês está nisso. O apóstolo Paulo vai dizer, eu não me lembro do texto bíblico com exatidão, mas se nós esperamos em Cristo ou em Deus somente para as coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É o que Deus está falando. Vocês estão gostando da miséria que vocês estão vivendo? O que adianta chegar em casa e ter um telhado e você conseguir fechar a porta da sua casa? Adianta você chegar em casa e ligar o ar-condicionado? E a presença de Deus, onde está? Adianta você batalhar para ter o melhor dessa terra e a eternidade você não está com o Senhor? Adianta, irmãos, nós ficarmos preocupados com o dia de amanhã, com as contas? Nós temos que pagar nossas contas, lógico, mas adianta a gente querer antecipar? Deus está falando isso, irmãos, com eles. Vocês plantam, colhem, comem, bebem, recebem, e isso não satisfaz vocês, porque o coração de vocês está nisso, não está na minha casa, não está no meu templo, não está na minha presença. E agora ele passa para o versículo 7 ao versículo 11. Deus repete mais uma vez a acusação. O fracasso agora na colheita de vocês é resultado do abandono da minha casa. O resultado da insatisfação de vocês aqui atrás era o abandono da minha casa. Deus agora vai tratar somente isso com o povo. Mas ele estava falando: vocês comem, bebem, plantam, vestem, recebem, isso não basta. Não basta. Agora ele vai falar: agora vocês trabalham e eu não abençoo. Olha o versículo 7 e até o versículo 9 primeiramente. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Deus está falando: beleza, vão lá, vão no monte, tragam lenha, tragam madeira, lenha não é, vai para o fogo, né? Tragam madeira, reconstruam o templo. Vocês estão dizendo assim: eu vou me agradar disso. Mas Deus sabe o coração deles. Deus está falando: vocês acham que eu vou me agradar de algo feito de qualquer maneira, porque vocês estão preocupados com a vida de vocês? Deus está afirmando: vocês vão até o monte, trazem madeira, reconstruam o templo, eu vou me agradar, eu vou ser glorificado. Só que vocês esperam que fosse muito eu me agradar disso? O versículo 9 continua dizendo. Vocês esperam que seja muito que eu me agrade disso que vocês estão fazendo? Só que Deus vai falar assim: mas o que veio foi pouco. E o pouco que veio e levaram para casa, eu dissipei com o sopro. Olha o conforto deles, com o sopro o Senhor dissipou. Olha o conforto deles, miséria.
Eles achavam que estavam por cima da carne seca, não sei se ainda usa falar isso. Eles achavam que estavam vivendo do bom e do melhor, no melhor luxo da vida deles. E Deus está dizendo, vocês levaram para casa e com um sopro eu dissipei. Com um sopro eu dissipei. E aí, por que? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus é irônico, né? Por quê? Por que eu dissipei? Como se Deus não soubesse. Por que foi dissipado? Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Deus está falando, é tão importante a casa de vocês e a minha não? É tão importante a vida de vocês e a minha não? A minha casa não vale nada, não serve para nada? Por que tem acontecido tudo isso? Por que eu tenho dissipado com o sopro aquilo que vocês levam para casa? Porque vocês abandonaram a minha casa. E aí no versículo 10 ele vai falar, por isso, porque vocês têm abandonado a minha casa, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. E agora ele vai falar por quê? Porque ele fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Sabe por que não está chovendo? Deus está falando para aquele povo. E aí o nosso contexto é diferente, a gente vai no mercado hoje, compra arroz, feijão, açúcar, a gente compra legumes, a gente compra fruta, a gente não precisa produzir nada. Agora pensa num povo que tem que acordar junto com o sol, 4, 5 horas da manhã, aqui, né, lá é fuso horário, eu não sei como funciona, mas o sol saiu no céu, eles levantam e começam agora a arar a terra. Eles agora começam com enxada, começam a cavar, começam a arar, adubar, para aí a pouco eles jogarem água, jogarem semente. Olha o trabalho que eles estão tendo, e Deus agora fala, vocês estão trabalhando em vão. Vocês estão trabalhando à toa, porque eu reti as chuvas. Para a gente hoje não faz sentido essa palavra, mas vai conversar com alguém que ainda mora na zona rural, que depende de colher, de plantar. Irmãos, imagina o desespero de você usar todo o seu dinheiro para comprar sementes, para plantar, porque agora a sua família depende daquilo para comer, você precisa vender ou você precisa trocar, e a chuva não vem. A chuva não vem, não desce água, a terra agora está seca, está rachada, e o tempo vai passando, e chegou a época da colheita, não tem colheita. E Deus está falando, é porque a minha casa está em ruínas, que eu estou retendo os céus. É porque a minha casa está em ruínas, que vocês estão passando dificuldade. É porque vocês estão gastando a vida de vocês à toa. Deus está falando isso para aquele povo, irmãos. Deus está falando que ele é a causa, na verdade, o povo é a causa de Deus reagir assim à vida deles. Deus reage a eles assim. E por quê, irmãos? Porque lá atrás foi dada a ordem, voltem para Jerusalém, reconstruam o meu templo. Deus só pediu isso, Deus não pediu mais nada, reconstruam o meu templo. Mas não, o coração do homem é ingrato, o nosso coração é perverso. Ai de nós, irmãos, longe do Senhor. Ai de nós. E aí o povo vai, desanima. Para que construir esse templo? Deixa eu cuidar da minha família, deixa eu cuidar da minha casa. Deixa eu cuidar dos meus afazeres, da minha terra. Deixa eu cuidar da terra que Deus me deu. Da terra que Deus me deu, eu quero cuidar. Agora do templo, não. E olha, irmãos, percebam. Eles pecaram com uma bênção que Deus havia dado a eles. A terra que eles estavam ali, era uma bênção que Deus havia dado a eles. Era uma promessa que se cumpriu. E agora eles pegam uma bênção de Deus, e agora pecam com ela. Eles não tiveram nem que trabalhar para comprar o terreno. Deus deu a terra para eles. E agora eles pecam com aquilo que Deus havia dado a eles. Irmãos, olhando para esses 3 ou 4 ou 5 versículos, nós podemos ver algumas aplicações desse versículo 6, 7 em diante. A primeira coisa, irmãos, é que Deus nos chama para fazer melhor. Deus nos chama para viver os planos dele, não os nossos. Deus nos chama para viver a vontade dele, não a nossa. Irmãos, não tem como. Nós vamos nos enganar
80 anos nessa terra achando que Deus está aceitando a gente fazer as coisas dele de qualquer maneira. Bobos somos nós. A mão vai pesar em cima de nós. Deus não. Porque Ele nos chamou para fazer a vontade dEle, não a nossa vontade. Ele nos chamou para viver os planos dEle, não os nossos planos. Mas a gente quebra a cara porque a gente resolve fazer a nossa vontade. E a gente começa a falar que é Deus que mandou. Deus mandou eu fazer. Não, eu sei, Deus está mandando fazer isso aqui. É porque a gente quer que Deus mande, mas Deus não mandou, irmãos. No final das contas a gente vai ver. No final das contas o fruto vai demonstrar se foi Deus que mandou ou não. Só que até lá, irmãos, quanta frustração, quanta desgraça nós vamos viver. Quantos problemas vão vir sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós agora estamos mudando a vontade de Deus. A gente está tentando apagar o que Deus escreveu, a gente não consegue. A gente engana quem está do nosso lado, irmãos, Deus não. A gente engana o homem, Deus não. A gente começa a sofrer as consequências. Então a primeira coisa que a gente vê nesses versículos é que Deus nos chama para viver o plano dEle, a vontade dEle, não a nossa. Segunda coisa, irmãos, Deus não pede para que a gente pense em fazer a vontade dEle. Ciro, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, um ímpio, deu uma ordem ao povo. Ciro não falou, gente, eu vou libertar vocês, chegando em Israel, reconsiderem reconstruir o templo. Um templo bonito, belo, cheio de ouro, pedras preciosas, com portais imensos. Pensem, quem sabe vocês não reconstruem o templo? Irmãos, Deus não nos chama, Ele não pede para a gente fazer a vontade dEle, Ele determina a vontade dEle. Ele falou, reconstruam o templo. Ele exige do seu povo dependência total. E aí não tem como, irmãos, a gente achar que está fazendo a vontade de Deus, e no final das contas a gente está tentando mudar a vontade de Deus. É aquele... Não vou usar esse exemplo não, porque vou ter que explicar muito, e a gente não está com muito tempo. Mas Deus, Ele então, a segunda coisa é que Ele nos exige a sua vontade, exige obediência. Ele não pede para a gente obedecer Ele. Hoje em dia, Deus tem sido diminuído. Deus pede e a gente tem que fazer. Deus é um coitado, parece que Deus é um mendigo que está andando na sarjeta, atrás de pessoas que precisam dEle, ou que Ele precisa, na verdade. E aí Deus fica, vai, deixa eu te ajudar. Eu estou falando. Eu gosto demais de uma música de uma banda de rock. O nome dela da música Incondicional. E aí na letra ele fala, eu criei formas para fazer você ver e enxergar. Eu tentei falar. Olha, irmãos, Deus tentar alguma coisa, irmão. E eu gosto muito da música, mas chega nessa hora, me dá uma queimação. Irmãos, Deus tentando alguma coisa, irmãos? Deus segurou a chuva, Deus tentando o quê, irmãos? Deus tentando o quê? Só que hoje, a cultura, a distância, né, a proximidade com a Babilônia, tem deixado ou desconstruído a identidade soberana do nosso Deus. Deus exige do seu povo obediência. Deus não é um coitado que precisa da raça humana. Nós sem Deus somos nada. Deus sem nós é Deus. Deus já existia antes de nós existirmos. Ele nos trouxe a vida. Terceira coisa, irmãos, que esse texto nos demonstra: se virarmos as costas para Deus e andarmos de acordo com o desejo do nosso coração, nós só vamos colher dificuldade, mesmo que haja algum ponto de conforto, nem que seja um mínimo. Se nós virarmos as costas para Deus, abandonarmos a palavra de Deus, a casa de Deus, nós só vamos colher dificuldades. E aí você vai achar que, não, mas eu estou vivendo uma vida boa. Esse povo também achava que estava no conforto, mas Deus mostrou para eles que eles estavam vivendo na miséria. Eles estavam vivendo na miséria, e eles estavam sendo tão enganados que eles achavam que estavam como se fosse Salomão, em toda a sua glória, vivendo no mais absoluto conforto, e Deus mostrando, vocês estão vivendo na miséria. Então, irmãos, se nós virarmos as costas para Deus, só vamos colher dificuldade. Quarta coisa, essa dificuldade, irmãos, é porque o mundo impõe para nós. Mas existe uma outra dificuldade que vai chegar sobre nós. Se nós somos do Senhor, se o Senhor
conhece desde o ventre da nossa mãe, se o Senhor nos formou e nós somos povo dele, Ele vai estar conosco mesmo nesses caminhos tortuosos, e Ele vai pesar a mão dele em nosso favor. Aqui, quando você se desvia da presença do Senhor, quando você vai achar e buscar os seus desejos, o mundo, irmãos, é mau. O mundo já traz dificuldades para nós. E no texto nós vemos, além do mundo trazendo dificuldade para aqueles judeus, Deus também pesando a mão sobre eles. Deus fazendo eles trabalhar à toa, trabalhar em vão. Deus pesando a mão sobre eles. Então, uma quarta coisa, Deus vai pesar a mão sobre nossas vidas se nós nos desviarmos da sua presença. Além da dificuldade do mundo, nós vamos ter o próprio Deus caminhando do nosso lado e pesando a mão sobre nossas vidas. Será que vale a pena, irmãos, abandonar a presença do Senhor? Abandonar a casa do Senhor? E agora, irmãos, passando para a última parte do nosso texto, lembrando, irmãos, Deus está tratando com esse povo porque o povo havia abandonado a casa do Senhor. Deus começa a questionar o povo por causa disso. A mensagem nesse primeiro capítulo é essa: não é justo vocês abandonarem a minha ordem e a minha casa para viver a vida de vocês. Vivam a vida de vocês, mas vivam também aquilo que eu ordenei. E agora do versículo 12 até o versículo 15, os líderes e o povo sendo confrontados, eles são convencidos pela palavra de Deus que eles estavam em pecado. Versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse, e o povo temeu diante do Senhor. Irmãos, o povo ouviu a voz do Senhor, irmãos. Olha que maravilha, uma palavra que não voltou vazia. Uma palavra que não foi negligenciada, uma palavra que não foi abandonada. Depois de tanto Ageu pregar, exortar, confrontar, o povo se arrependeu. Irmão, somente nesse versículo 12 a gente vê uma coisa tão maravilhosa. A palavra do Senhor tem poder, irmãos. A gente tem que continuar pregando essa palavra porque ela tem poder. A gente tem que continuar proclamando porque ela transforma, ela muda, ela salva. Irmãos, observem que a liderança e o povo ouviram a voz do Senhor, atenderam. O que é atender? É reciprocidade. Eu ouvi e obedeci, eu ouvi e agi. Eles atenderam a palavra do Senhor. E se nós parássemos a leitura aqui, irmãos, acho que estaríamos satisfeitos. Mas nós temos algumas aplicações somente nesse versículo 12, irmãos. A primeira dela é que nós não somos perfeitos, mas Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre nos exortando, nos chamando, nos ensinando. Tem levantado pastores, tem levantado líderes para cuidar, irmãos, de vocês, para cuidar de nós. Deus tem levantado homens e mulheres porque Ele tem zelo pela sua igreja, zelo pelo seu povo, amor. Portanto, irmãos, ouçamos a voz do Senhor. Não saiamos do culto ou de uma leitura bíblica, de um momento de comunhão, de um momento de oração no particular, achando que Deus não falou. Deus falou, irmãos. Se você não consegue ouvir, ore ao Senhor, peça a Ele para que você ouça a voz dEle. Mas nunca pense que o Senhor não fala. O Senhor fala. Hebreus vai dizer que, havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho. Deus, através de Cristo, continua falando com a sua igreja, irmãos. Façamos igual a esse povo, ouçamos a voz do Senhor. Segundo, irmãos, assim como Ageu comunica a palavra do Senhor, em nossos dias, como eu já disse, Deus tem colocado sobre nós pastores, líderes. Ouçam os seus pastores, ouçam os seus líderes, lógico, enquanto eles forem fiéis à Escritura. Estou certo, pastor? Enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus, ouçam os seus líderes. Ore pela igreja, ore pela liderança na igreja brasileira. Ore pela igreja brasileira, não somente pela liderança. Ore por seus irmãos de outras denominações. Ore, irmãos, para que não haja escândalos que manchem o evangelho.
Ore, irmãos, para que nós não sejamos pedras de tropeço àqueles que podem ser salvos pela palavra de Deus, irmãos. Para que eles também ouçam a palavra do Senhor, assim como nós estamos ouvindo e atendendo. Porque Deus tem colocado pessoas, levantado líderes, nós devemos ouvi-los. Terceira e última aplicação dessa parte do texto para nós terminarmos. Ao ouvir o Senhor, irmãos, quando você ouvir a sua voz, quando você ouvir o Senhor te exortando, sabe que você está experimentando algo que é puro, o puro e verdadeiro amor do Senhor. Irmãos, as pessoas aí fora não estão nem se você está fazendo alguma coisa errada, se há pecado ou não na sua vida. As pessoas estão preocupadas com isso. A gente tenta trazer para o trabalho. Se alguém te corrige no trabalho, provavelmente ou você está fazendo alguma coisa errada, ou aquela pessoa quer demonstrar que ela tem autoridade sobre você e que você deve obediência a ela. A intenção dela, então, é demonstrar alguma coisa. Qual que é a intenção do Senhor, irmãos, ao nos exortar, ao nos corrigir? É amor. É amor, irmãos, é graça, é misericórdia. Quando nós somos exortados, nós estamos experimentando o perfeito amor do Senhor, o puro amor do Senhor que quer nos conduzir a um caminho de paz, um caminho de tranquilidade, de prosperidade, ou mesmo em meio à dificuldade, o Senhor vai estar conosco. O interesse do Senhor é nos dar essa terra. A posse dessa terra é nossa. Nós viveremos eternamente com o Senhor aqui. Isso será transformado, não vai ter pecado, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Se há um interesse, enquanto o mundo desconfia de tudo, que desconfiança nós podemos ter de Deus, irmãos? Que só quer o nosso bem, que só quer o nosso melhor. Mas, irmãos, para nós terminarmos, tudo isso, toda essa briga de Ageu com o povo, toda essa acusação nesse tribunal, vocês são culpados de abandonar a minha casa, a sentença é essa, arrependam-se. E o povo ouviu, o povo arrependeu, e agora existe um presente. Qual que é o presente? Versículo 13. Vocês conseguem ler comigo? Vocês podem ler comigo? Na verdade, como as versões são diferentes, eu vou deixar vocês lerem o versículo 13 e eu vou ficar quieto. Podem ler, por favor? Olha a briga de Deus com o povo, irmãos. A briga de Deus com o povo é que, se não tem templo, não tem adoração. Se não tem templo, não tem presença de Deus. Se não tem templo, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem oferta pelo pecado. Se não tem oferta pelo pecado, não tem perdão. Quem estava sendo prejudicado na história era o povo. E olha o zelo de Deus. Reconstruam a minha casa, reconstruam o meu templo, porque ali a minha presença vai se fazer presente. Ali eu vou manifestar a minha glória. Ali eu vou manifestar a minha presença. A briga de Deus com o povo, se podemos dizer assim, não briga que estavam lutando um com o outro, né? Mas a briga, o questionamento de Deus era justamente esse. Se não tem templo, não tem presença de Deus, não tem adoração. Imagina, irmão, 70 anos sem ver a manifestação física da presença de Deus. E a preocupação de Deus era só essa. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês tenham um relacionamento íntimo comigo, próximo comigo. Eu quero que vocês me vejam, seja na nuvem de fumaça, seja na hora dos sacrifícios. Eu quero que vocês tenham um contato comigo, convívio comigo. Deus só queria uma coisa, irmãos, estar presente com o povo. Deus só queria que o povo dele o conhecesse, o sentisse. Deus queria somente isso, irmãos. O assunto principal, irmãos, então é somente esse. Ao abandonar a casa, ao deixar o templo em ruínas, ele está falando com Deus que eles não queriam a presença de Deus. Eles não queriam conhecer Deus. Eles não queriam ser próximos de Deus. Eles haviam abandonado Deus por causa de quê? De uma casa, conforto, um pouco de comida, um pouco de água e um pouquinho de roupa, que não dava para se aquecer do frio,
a comida que não dava para saciar, a água que não matava a sede, o dinheiro que recebiam que não dava para nada. Olha pelo que eles trocaram Deus. E Deus só queria se fazer presente para eles. O que isso tem a ver com comunhão, irmãos? Estamos em janeiro de 2025. No meio de janeiro já. O que isso tem a ver conosco? O que esse texto pode falar para nós hoje? Século 21, 2025. Isso está falando para nós, irmãos, que esse lugar não é especial porque é esse lugar. Esse lugar é especial porque o Senhor escolheu esse lugar para que o seu povo o adorasse. A preocupação de Deus lá atrás realmente não era somente com o templo, mas era também com o templo, porque Ele mandou construir o templo e mandou reconstruir o templo. Mas hoje também a gente tem que ter zelo pela casa do Senhor. Nós temos que cuidar da casa do Senhor. Nós temos que vir à casa do Senhor. Nós não podemos fazer o que eles faziam, negligenciavam a casa do Senhor, porque a casa do Senhor é a presença do Senhor. Aí você pode dizer, mas amado, nós estamos vivendo o tempo da graça. O véu do santuário se rasgou, eu posso entrar na presença de Deus em qualquer lugar? Pode, é verdade. Mas Deus ordena um ajuntamento. Deus chamou uma igreja, ninguém é igreja sozinho, irmãos. Não adianta ir para o quarto orar achando que você é igreja. Esse é o seu exercício devocional com Deus, particular com Deus. Mas o ajuntamento do seu corpo é necessário. Afinal de contas, os dons e talentos que Deus tem nos dado é para a edificação do corpo de Cristo. Não nosso individualmente. Não nosso individualmente. Deus, ou Jesus, quando institui a sua ceia, a sua Eucaristia, a sua Santa Ceia, Ele fala quando estiverem reunidos. Não cai, irmãos, nessa conversinha que tem hoje aí fora. Não precisa ir para a igreja, ou pode ir de vez em quando. Irmãos, não. O Salmo 133 diz que a bênção do Senhor, ela está sobre o ajuntamento do seu povo. É verdade, você pode entrar na presença de Deus no seu quarto, na sua casa. Você pode, e faça isso. Faça isso. Mas Deus te chamou para ser corpo. Deus te chamou para ser ajuntado num local de adoração. E esse templo é isso. Assim como aquele templo para aquele povo era isso. Hoje, o templo onde nós nos reunimos é onde a presença do Senhor se manifesta. Aquele povo, irmãos, deixou de lado algo que eles acharam que era desprezível, porque eles acharam que as suas vidas eram mais importantes. Eles acharam que ganhar a vida nesse mundo era mais importante do que perder a vida nesse mundo. E desprezaram a presença de Deus, porque quiseram prosperar, porque quiseram conforto. Você pode querer, irmãos, o melhor dessa terra. Vocês podem querer tudo do bom e do melhor dessa terra. Mas não deixe que isso seja um ídolo no coração de vocês. Não deixe que isso tome o lugar de Deus no coração de vocês. Porque se for necessário, irmãos, Deus tira. Deus pesa a mão. E ai de nós, irmãos, quando Deus pesa a mão sobre nós. E terceira e última coisa, para nós terminarmos. A presença de Deus manifestada no seu corpo. Os cultos não podem ser desprezados. A palavra pregada deve ser ouvida, lida, ouvida e atendida. Porque por meio dela, Deus está nos conduzindo nesse mundo. Deus está nos santificando nesse mundo. Até prosperando, Deus está nos prosperando por meio da sua palavra, por meio da reunião da igreja. Por isso, irmãos, é um ano de koinonia, comunhão. O Diogo me falou essa palavra. Eu não sei, Diogo, o que significa isso? Ele disse, você estuda grego e eu tenho que te falar? Eu estou estudando tanta coisa que eu já nem lembro. Comunhão. Não adianta você querer ter comunhão aqui, se você não tem comunhão com aquele que está lá em cima. Ou melhor, daquele que está aqui, mas que vive lá em cima. Nesse ano, irmãos, restaure a comunhão de vocês com o Senhor. Restaure a comunhão de vocês com o Deus Todo-Poderoso, o Deus da sua salvação, o Senhor dos exércitos, o Jeová Jireh, o Deus provedor. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, no verso 24, vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vocês vão comer, beber, vestir, dormir, morar, isso eu vou dar para vocês. Busquem o meu reino em primeiro lugar. Então, irmãos, restaurem a comunhão que vocês têm com o Senhor. E se vocês têm uma comunhão boa com o Senhor, glória a Deus.
mas que você esteja em constante evolução. Que haja na sua vida uma constante evolução, e que você tenha cada vez mais desejo pela presença do Senhor, e pela casa do Senhor, pelo culto do Senhor, pela presença do Senhor. E aí, irmãos, finalizando, naquele tempo era o templo era o lugar da presença do Senhor, o templo reunia o povo do Senhor. O que nos reúne hoje é a cruz de Cristo. É nele que estamos escondidos. A nossa vida vai se manifestar quando Ele vier, porque a nossa vida está escondida nele, não nas coisas desse mundo. A palavra que eu quero deixar para vocês nessa noite é: restaurem a comunhão com o Senhor. E podem ter certeza que a comunhão entre vocês, a maravilha que Deus vai fazer entre vocês, vocês não sonharam, ou vocês não sonham com isso. Vocês não sabem os pensamentos que o Senhor tem a respeito de vocês, a respeito da igreja dele nessa terra. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus, vamos orar. Santo Deus, nós, depois da sua palavra lida, exposta, explicada, nós queremos entender e atender, ó Deus, a tua palavra. Ó Deus, o versículo 14 e o 15 desse texto, o Senhor vai dizer que o Senhor despertou o espírito da liderança e despertou o espírito de todo o povo de Judá, de Israel. Nós oramos nesse momento para que o Senhor desperte o nosso espírito também, que o Senhor reavive o nosso espírito, ó Deus. Nós clamamos tanto por avivamento, Pai, por movimentos, mas nós clamamos nesse momento para o Senhor renovar e reavivar o teu espírito em nosso coração, o seu relacionamento conosco, ó Deus. Que nós tenhamos zelo pelo Senhor nesse ano, a partir desse ano e em todos os dias da nossa vida, Pai. Que nós tenhamos o cuidado, ó Pai, de estar na tua casa, na tua presença, ou de estar na tua presença no particular, no nosso quarto, utilizando-nos dos meios de graça que o Senhor tem nos dado. Oh Deus, se alguém aqui, Pai, não foi tocado ainda pelo Senhor, ó Pai, se em nosso meio ainda existe alguém que ainda não compreendeu, ó Pai, que a vida verdadeira é vivida aos teus pés, ó Deus, abra o coração, ó Pai, desse irmão, dessa irmã. Se algum irmão meu aqui, ó Deus, está deslumbrado, ó Pai, com as coisas desse mundo e tem abandonado, ó Deus, ou tem menosprezado a tua casa, a tua presença, a tua palavra, ó Deus, abre o coração do meu irmão, ó Pai, da minha irmã. Que eles sejam, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo e percebam que a vida verdadeira não é o que esse mundo pode dar, ó Pai, mas é o que o Senhor pode fazer por nós, ó Deus. Do que adianta levantarmos cedo, ó Pai, lutarmos, e no fim do dia ou no fim do mês, ó Pai, nós percebemos que não fizemos nada, porque estamos cuidando das coisas deste mundo, ó Pai. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque temos perdido, ó Deus, ou temos mudado o alvo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso alvo tem que ser a eternidade. Nós não precisamos ajuntar tesouro na terra, mas sim tesouro no céu. Oh Deus, molda, ó Pai, o pensamento e o coração da Tua igreja. Que assim como aquele povo, ó Pai, confrontado pelo profeta Ageu, mas confrontado diretamente pelo Senhor, ó Pai, atendeu às suas palavras, nós venhamos atender também às suas palavras, ó Pai, e colocá-las em prática, Deus. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, ó Pai, confiados nos méritos de Cristo, Deus, porque nós não sabemos orar como convém, é verdade, mas o desejo do nosso coração é a Tua presença, Pai. O desejo do nosso coração é a Tua vontade, Pai. É de servir-te, Deus, 24 horas por dia. No nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, no nosso círculo de amizades, ó Deus, na nossa vizinhança, Pai. É te servir, ó Deus. É fazer o Senhor conhecido. É fazer o Senhor visto, ó Deus. E que, ó Deus, nós tenhamos desejo de estar na Tua casa. Nós tenhamos, ó Pai, no nosso coração, ardendo de desejo pela Tua presença manifestada no meio da Tua igreja, Pai. E que nós venhamos, a partir de amanhã, contar os minutos e os segundos para estarmos aqui, Deus. Porque não há lugar melhor, ó Pai.
Davi vai dizer no Salmo 122 que ele se alegrou quando ouviu que ele ia à casa do Senhor. Ele não se alegrou porque ele estava na casa do Senhor, ele se alegrou só de ouvir falar que ele iria à casa do Senhor, ó Deus. Ó Pai, que essa alegria encha o nosso coração, ó Deus. Que essa alegria encha, Deus, a nossa casa, Pai. Que as nossas famílias, ó Pai, sintam alegria de saber que segunda-feira tem reunião, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, ó Pai. Tudo aquilo que for feito pela Tua igreja, seja motivo de alegria no coração da Tua igreja, Pai. Que eles sejam zelosos, ó Deus, pela Tua casa e pela Tua presença. Por isso oramos, por isso agradecemos. Em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor. Muitos querem um Salvador, mas poucos querem o Senhor. E nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, daquele que manda, daquele que ordena, daquele que cuida, daquele que conduz, daquele que guarda a nossa vida. É no nome dele que oramos, e é no nome dele que cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos ouvido. Por isso oramos, amém e amém, graças a Deus. Glória a Deus, vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe a vida do nosso irmão Romário, irmão e amigo, né? Conhecemos ontem através do Diogo. Ele esteve aqui trazendo essa mesma palavra, só que Deus, ele fala de maneira diferente. E glória a Deus por isso, né? Estamos felizes. Deus abençoe e leve o Romário em paz. Romário é de Mercedes, mas mora em São Paulo, faz seminarista e é uma bênção. Deus abençoe a vida dos nossos visitantes. Deus abençoe a vida de todos vocês. Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor realizaste aqui nesta noite, Senhor, pelos louvores, pela Tua palavra, Senhor, pela vida dos visitantes, ó Deus. Senhor, leva-nos em paz, esconda-nos atrás da Tua cruz, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, próspera, Senhor, guardados em Ti, Senhor Deus. Pai, muito obrigado, ser conosco, em o nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a igreja, desde agora e para tudo sempre. A igreja diz amém, querido. Não saia sem falar com teu irmão. Boa semana, vá em paz. Deus abençoe tua casa.